Certificação internacional para crianças. Você sabe a importância disso e mesmo como conseguir? Então fique aí. Eu, Flávia Vieira, jornalista, estou aqui na Selfie Idiomas e juntamente com a Érica Verdinassi, vamos passar informações muito importantes para você. Uma ótima tarde a todos, nós vamos já começando a nossa live, esse momento aí tão importante de muito esclarecimento para você. Você que é pai, você que é aluno, escola, estudante, né? Estamos aí todos hoje muito conectados nessa live para muita informação preciosa para você. O pessoal já está chegando, já está aqui acenando pra gente. A nossa convidada de hoje é a Érica Verdinassi. Antes da Érica entrar, né, vamos falar um pouco aí sobre a temática dessa tarde. Como eu disse para você, é sobre a certificação internacional para crianças. Bom, a série TOEFL USS são as certificações, né? TOEFL são, sem dúvida nenhuma, reconhecidas e conhecidas em todo o mundo acadêmico. Então, veja só a importância disso. E são para crianças. As crianças que têm de 8 até 17 anos não só podem, né? Como devem sim buscar essa certificação, porque isso agrega demais, até mesmo no futuro da carreira de vida, né? Da pessoa, do seu planejamento mesmo como profissional. Então, essa live de fato é muito importante para conhecimento de pais, para os alunos, para as escolas, pois falar dessa certificação aí, ela conta com avaliações extremamente modernas, completas de proficiência, mais aceitas e utilizadas em todo o mundo. E por isso, hoje, a nossa convidada é uma especialista no assunto, a Érica Verdinassi, English Teacher, aplicadora dos testes TOEFL, consultora de certificados internacionais e também está à frente da Selfie desde 2007, nessa área mesmo de certificações internacionais. Eu vou aqui chamar então a Érica para estar convidando, né? A Érica para esse momento, para vir agregar ainda mais para isso. E você que já tem dúvidas, né? Que quer aí mais informações sobre, por favor, né? Vem aqui com a gente nessa live de hoje. Vamos lá, vamos chamando. Pessoal que está aí na Selfie, a Érica está com problema de acesso novamente, ok? Eu posso chamar então um outro que esteja aí com vocês, talvez o Isaías. Eu posso entrar no seu celular, que a gente está com problema novamente de conexão aí com a Érica, ok? Estão chegando aqui o Renato, Gabi Bertoli, Mães para Mães, a Carla, boa tarde a todos. Fiquem aí conosco para a gente bater esse papo de muita informação e muito conhecimento também, ok? Vamos lá. Estamos aqui convidando. Agora a Érica veio por uma solicitação aqui com a gente. Já vamos começar então essa live de hoje falando sobre certificações internacionais. Boa tarde, Érica, como vai? Boa tarde, Flávia, tudo bem? Que gostoso te Tudo bem. rever. Muito Tudo bom, né? jóia? Uma tarde de muito conhecimento, de um tema extremamente importante, que é falar sobre certificações internacionais. E eu confesso que hoje eu vou aprender muito também aí com você. Eu tenho uma filha de 16 anos, já está na hora, né, dela fazer aí os Sim, testes. Então, como mãe, como jornalista, tenho certeza que você vai agregar eu muito vou, mesmo pra gente. eu vou te falar o Érica, o que seguinte, Flávia, com 16 ela já deveria ter feito alguns. Pois é, eu vi aqui, né, que a partir de 8 anos de idade, já tô atrasada como Sim, mãe, hein? sim, Érica, o sim. que é TOEFL, o ISS? Vamos lá. O TOEFL ISS, tá? É uma família de certificados internacionais desenvolvidos pela ITS, que é uma gigante no assunto. A gente poderia dizer que é a dominadora de certificados no Brasil, né, e no mundo, principalmente na Ásia, né? Ela é muito, muito forte e está cada vez mais abrangendo essa faixa etária
que são as crianças e os adolescentes. A gente costuma dizer que é a família TOEFL YSS, porque são testes direcionados para as crianças mesmo, para o universo dos 8, né, aos 12, que a gente tem uma gama de produtos, que é o TOEFL Primary, e nós temos para os adolescentes de 12 a 17 o TOEFL Junior. Já está chegando mais gente nessa tarde. Boa tarde a todos. Qualquer dúvida também pode fazer a sua pergunta. Sim, participem. A Érica vai esclarecer. Participem, isso é muito importante para a gente. Já que você falou até do TOEFL Primary, né? Vamos falar um pouco aí sobre ele também. Os testes, tanto do TOEFL Primary quanto do TOEFL Junior, eles compreendem um nível de conhecimento de crianças, jovens e adolescentes. Enfim, eu também tive que estudar um pouco para me inteirar um pouco mais desse nosso bate-papo. Para isso, eles reúnem características que são únicas, né? Quais são essas características? Nós costumamos sempre colocar isso, dar uma ênfase, porque são testes extremamente bem feitos, né? São testes com base no TRI, que é Teoria de Resposta ao Item, que isso poderia ser um tema para uma próxima live também. Então, são testes muito precisos, são testes direcionados para a fase etária da criança. São testes independente do conteúdo que você estuda, determinado livro, apostila. Então, ele é um teste muito abrangente, muito preciso, né? Muito justo também. Então, ele não é um teste de pegadinha, ele não é um teste que queira reprovar uma criança, um adolescente. Ele é um teste que ele realmente vai trazer essa criança, esse adolescente, colocar esse adolescente em teste, né, para que esse adolescente e essa criança já desde muito cedo já tenha essa experiência, porque ele vai precisar. Mais cedo ou mais tarde na carreira, no processo seletivo, ele vai precisar de uma proficiência, de uma certificação. Então, quanto mais cedo, como a gente mencionou aqui da tua filha, quanto mais cedo a gente colocar essas crianças nesse universo, melhor vai ser o resultado para eles lá na frente. Tem mais gente chegando, o Hot Loyal também, boa tarde a todos. Érica, e quando a gente fala em habilidades, quando a gente fala em TOEFL Junior, né, quais são as habilidades que são medidas com esse teste? No teste, a gente consegue tirar muitas... a gente consegue ter um overview, né, daquela criança, daquele adolescente. O teste em si, né, ele é dividido em três fases, ele é dividido em 3 sessões, me desculpe. Ele tem uma sessão de listening, que é a sessão de audição, são questões em inglês. Ele tem uma sessão de structure, né, language form and meaning, que é uma parte que nós chamamos a parte estrutural das sentenças, a parte gramatical. E ele tem uma sessão de reading, que é a leitura em inglês, certo? O primary, por sua vez, ele possui 2 sessões, que ele é dividido em listening, são questões de listening, e são questões de reading, também dividido em 2 níveis, que a gente chama Primary Step 1 e Primary Step 2. Então, essa é a família. Nós costumamos dizer que essa é a família, porque a gente começa com o primary, as crianças de 8, até alguns colégios bilíngues que nós temos no estado de São Paulo, fora do estado, começam antes até de 8 anos, mas são colégios americanos, né, colégios internacionais, começam até antes de 8 anos, até com 6, 5 anos, a gente já viu colégios a gente tem esses cases, né, de sucesso de aplicação. E vamos até os 17 anos com o Júnior, certo? A questão mesmo, se a gente for pensar hoje, ainda mais em tempos de pandemia, né? Os testes do TOEFL Junior, ele é digital, ele é em papel, como que funciona essa questão, ou pelo menos nesse momento, né? Como esses testes estão sendo, de fato, sendo efetivados? Obrigada de ter essa pergunta bem pertinente, Flávia, porque muitos pais acham que, por conta da pandemia, nós deixamos de aplicar os testes, de forma alguma. Muitos colégios, o ano passado, mantiveram, lógico, de uma forma restrita, seguindo todos, né, os parâmetros de saúde, de segurança, aplicaram.
Alguns colégios fizeram a versão dele digital, ou seja, no computador, fizeram a opção, migraram do papel e entraram no digital pelo computador, porque o primary, o junior, ele tem essa versão. Você pode, a escola, os centros ou os pais podem adquirir tanto a versão papel quanto a versão tem a certificação em grade. Muitas escolas mantiveram a prova com a segurança e outras mantiveram via sala Zoom as aplicações, né? É lógico que existe uma logística, mas nós aqui, hoje eu estou representando a Selfie, que é uma parceria que eu tenho já há muitos anos, como consultora e aplicadora de certificados aqui para eles. Eles também tiveram a chance, não pararam com as aplicações e quem os procurou, nós conseguimos atender. E estamos atendendo. Os testes TOEFL Primary e TOEFL Junior proporcionam ao mesmo tempo três benefícios, né? Até eu anotei aqui para ficar mais claro até mesmo para mim. As pessoas testadas, as instituições de ensino. Você pode explicar, na verdade, quais são esses três benefícios, tanto para as escolas, tanto para as pessoas que são testadas? Eu acho que, primeiramente, só de você ter um TOEFL, né, no seu histórico de currículo ou no seu histórico de vida, isso já é um grande aliado, né? A palavra TOEFL já traz um poder muito grande para o seu currículo, já começa aí. Ele tem sido muito aceito nas universidades, nos programas de intercâmbio, nas escolas internacionais, né, e nas escolas de ensino bilíngue. Ele tem sido muito utilizado para isso. Outra coisa que a gente pode mencionar é que eles comprovam com independência a referência internacional, a evolução do conhecimento desse aluno. Então, assim, como eu disse que ele é muito bem feito, é um teste muito preciso, é um teste com base no TRI, um teste que respeita o conhecimento, respeita a idade do aluno, isso também é uma coisa importante. E a outra é a gestão, é uma ferramenta incrível para a gestão pedagógica das escolas. Por que eu falo isso? Porque as escolas, a partir do momento do score, do overview do resultado, as escolas tomam atitudes fantásticas. Elas tomam atitudes, assim, inclusive até financeiras, porque elas fazem decisões com base nos resultados dentro daquela disciplina em inglês, né? Nós tivemos um case de sucesso, uma aplicação, e a gente viu que o mesmo teste para anos diferentes, eles estavam praticamente iguais os resultados. Então, a gente mostrou para a escola, com base nos resultados ali, em números, que com números não se brinca, né? Com números dizendo o seguinte: olha, escola, veja o que está acontecendo, alguma coisa está sendo errada dentro dessa escola. Vamos juntos procurar uma solução. E realmente foi trocado o material pedagógico de toda aquela série, porque eles viram que aquela série poderia ir muito mais além do que estava realmente mostrando no teste, entendeu? Então Olha a importância, né? a importância. Essa escola, se ela não tivesse feito uma avaliação dessa, talvez ela não teria tido esse resultado tão preciso, tão bom depois da aplicação. E por causa disso também continuou com a aplicação em grade. Perfeito. Os testes, o TOEFL Primary, são as avaliações, né? Elas auxiliam aí no formato do ensino da língua inglesa para crianças. Acredito que isso já tenha ficado claro nesse momento aqui. São baseados no rico legado mesmo, né? Pelos testes, como você mesmo disse, quando a gente fala TOEFL, né? TOEFL mesmo, assim, crescem os olhos. Enche a boca. Nas melhores práticas, boca. Exatamente, né? Até para a gente pronunciar. Nas melhores práticas de testagem aí do inglês, né?
foram elaborados aí para as crianças a partir de 8 anos, acredito que isso também já tenha ficado bastante claro, né, nesse nosso momento, e medem as habilidades de comunicação em inglês que formam aí a base de futuro sucesso mesmo dos estudantes, o que acredito que todos os pais e mesmo as escolas buscam isso, né, que o estudante seja aí um sucesso nas suas escolhas. Os testes TOEFL Primary podem ser utilizados como também guia para os objetivos de ensino da própria escola? O que você tem a me dizer sobre isso? É isso que a gente acabou de mencionar. Ele serve Eu como acho que é essa um puxa gestão. de um exemplo, É, né, que você trouxe aí pra eu gente. acho que eu adiantei um pouquinho a sua pergunta, né? A É, gente está aqui nesse bate-papo descontraído. É exatamente isso. É essa ferramenta que nós sempre insistimos com a escola. Ele não é apenas um teste, ele é uma ferramenta de gestão pedagógica, onde a escola vai poder tomar decisões muito precisas, porque depois da aplicação, é gerado gráficos de resultado. Gráficos de resultado, ou seja, por que aquele ano, aquele determinado professor, aquela determinada turma, por que ficou tão atrás em pontuação? Sendo com uma mesma professora, com o mesmo livro, o que está acontecendo? O que foi? Então, assim, são dados que uma prova de inglês na escola não consegue levantar. Mas um teste com essa capacidade, entendeu? E com os gráficos que nós fornecemos, né? Com a nossa parceira, nós temos uma parceira, que é a Up Language Consultants, com os gráficos que eles geram, isso fica muito claro nas escolas que possuem grade ou que fazem uma pilotagem, né? quando a gente fala, né, em teste, a gente também lembra de prazo. Qual que é o prazo? Por exemplo, eu faço o teste hoje, né? Quando eu sei o resultado desse teste que foi realizado? Nós temos, hoje com a pandemia, se você fizer um teste online, você tem aí em torno mais ou menos de uns 10 dias para resultado, mas como a maioria das escolas, por conta também do financeiro, acabam optando pela versão papel, né, que a gente chama do standard, paper standard, e ele acaba tendo um pouquinho mais de tempo aí, em coisa de 3, 4 semanas. A gente fala que um processo todo, entre o início, até nós irmos até a escola, aplicação, os testes irem para a nossa unidade de correção, a gente coloca aí em torno de 3 a 4 semanas para ser gerado os gráficos e resultados, né? Normalmente as escolas aplicam uma vez no ano, essas escolas bilíngues que possuem inglês forte na grade, né? Ou possuem contraturno de inglês e acabam colocando em grade, aderem a esse teste, acabam fazendo uma vez por ano e aí usam o teste, porque depois vem um certificado de parede, né? Vem um score que a gente chama um score report, que é muito bem feito. Então, eles acabam fazendo até uma cerimônia. Sempre foi assim antes da pandemia, lógico, com a pandemia mudou, mas eles acabam sempre fazendo uma cerimônia de entrega, né? Como se realmente, olha aqui o seu primeiro TOEFL, né? Seja bem-vindo ao mundo do TOEFL. Mais gente chegando aqui. Boa tarde a todos que estão chegando. Qualquer dúvida, é só perguntar para a gente, que a Erika está aqui hoje para esclarecer que a temática é sobre certificados internacionais. E você sabe, né, da importância aí e do reconhecimento que se tem quando a gente fala sobre esse tema. Eu achei o prazo bem curto, né, pelo que você falou. Eu esperava realmente, eu tinha uma expectativa de um prazo um pouco mais demorado. A Daniela, quem perguntou, como funciona essa consultoria? Como que funciona esse trabalho realizado por vocês? Vamos lá, vamos falar porque isso é legal, porque a gente tem professores de inglês, diretores, talvez coordenadores nos ouvindo. A consultoria, hoje nós estamos fazendo ela totalmente online, né? A escola nos solicita um horário e a gente faz uma avaliação de como é a escola. Então, independente de livro, se é apostilado, se é material importado, se é material do próprio colégio, se é material que o professor do colégio desenvolveu, não importa.
Nós fazemos uma pesquisa com o número de alunos, com o que o colégio possui de inglês, com contagem de horas que aquele colégio possui, se são 2 horas e 50 minutos, se são 3 vezes na semana, se é todo dia de inglês. E aí a gente vai traçando um plano para esse colégio e vamos indicar, olha, de acordo com o seu colégio, de acordo com o que você busca, você deve aplicar tal teste em tais níveis, em tais séries. E aí a gente faz a pilotagem, faz a adesão, né, das provas e recebemos os resultados. A partir dos resultados, nós nos reunimos novamente com o colégio, com a direção, com a coordenação, com o circuito, né, pedagógico, e esclarecemos, olha, foi diagnosticado isso, veja os resultados do que... Vamos imaginar, né, a gente tem um nível de padrão. Então, vou colocar aqui, quintos e sétimos. Quintos anos do Fund 1, né, Fund 1 e sétimos anos, Fund 2. Que eles acabam fazendo Primary, Step 1, Step 2. Olha aqui, veja aqui as diferenças, olha o gráfico que está demonstrando, olha a habilidade das crianças, veja o quanto eles realmente de um ano para o outro estão, né, mostrando de conhecimento. Então, tudo isso faz parte da consultoria, todas essas informações desde o início faz parte do nosso trabalho como consultores, né? Perfeito. Eu vi aqui mais um termo, né, que eu acho que é bem interessante você esclarecer para gente. O que é o Lexile? Lexile. Lexile. Very good. Ah, Flávia, tem que vencer a aluna da CELF. Flávia, o Lexile é uma coisa super interessante, né? Ele é uma combinação de leitores com artigos e livros. Então, o que você quer dizer com isso, Érica? Hoje em dia, o que mais as pessoas realmente, principalmente no Brasil, o que mais a gente incentiva os nossos alunos? A ler, né? Eu acredito que você converse muito com a tua filha, porque a leitura é o que vai ser cobrada dela nos vestibulares, certo? Uhum. Então, assim, o Lexile, cada um individualmente recebe uma pontuação que é uma planilha de números, por isso que eu falo que é uma combinação de leitores e livros, e no verso de cada livro, você consegue ver qual que é o nível do livro e qual que é o nível que a criança tem dentro do TOEFL, ou seja, quantas palavras ela consegue ler. Então, o Lexile, ele ajuda as escolas, principalmente as escolas que têm uma boa biblioteca, a comprar os livros específicos dentro daquele universo de numeração de pontuação que a criança adquiriu. Então, vamos pegar aqui o exemplo do quinto ano. O quinto ano adquiriu tanto de Lexile, de pontuação. Vamos comprar materiais de reading para essa criança ler corretamente. Porque não existe nada mais frustrante do que você ler algo que você não está entendendo. Entendeu? Então, assim, ter que ficar toda hora indo em dicionário. Então, a partir do momento que você compra uma leitura que te agrada, que vem simplesmente agregar conhecimento e que seja prazeroso, você adquire o hábito e o encantamento pela leitura, né? Porque ler é viajar dentro de 4 paredes. E como você disse, né? É muito frustrante quando a gente não entende aquilo que nós estamos lendo. Gostei bastante disso. Érica, bom, vamos falar sobre o TOEFL Junior no intercâmbio. Boa parte dos jovens, principalmente, querem fazer, né, um intercâmbio. Cada vez mais os programas educacionais que recebem os estrangeiros, eles exigem a certificação. E sem dúvida nenhuma, né, quando a gente deixa o Brasil e vai para outro país, já com a certificação, tudo fica muito mais fácil. Como ela se dá? Como eu mencionei no comecinho, tem muitos programas de intercâmbio que hoje já estão solicitando o TOEFL como o exame que atesta o grau de conhecimento daquele intercambista. Então, assim, eu tive a experiência, né, de ser uma intercambista, eu fui uma intercambista do Rotary, tenho verdadeira gratidão pela entidade, viajei. E quando eu viajei, não existia esse tipo de ferramenta. Então, a minha própria experiência foi ter chego numa escola americana que eu fiz, e eles não sabiam
como que era o meu nível de inglês. Então, eu passei por diversas salas. Então, quando eu estava começando a ficar amiga adquirir o meu grupo, aí eles viam que eu podia ir um pouquinho mais além, me mudavam, ou eu fazia umas disciplinas no nível e fazia outras disciplinas em outro. Então, assim, com o TOEFL, como ele é bem preciso, a central de intercâmbio já consegue mandar a carta e a escola que vai recebê-lo já vai falar, opa, ele tem esse nível, então a gente já pode colocá-lo em determinado nível. Ele não precisa chegar naquela escola, fazer, né? Já é tão, digamos, não sei, né? Para muitos é muito estressante, porque você vai ficar aí 6 meses, às vezes 1 ano longe da sua família. Então, assim, vamos facilitar a vida desse intercambista. Tá certo? Então, assim, ele chegando nessa escola e essa escola recebendo essa pontuação, recebendo esse score antecipadamente, a escola já consegue trabalhar, né? Aonde que vamos colocar esse intercambista? Onde ele tem condições e não vai ser frustrante para ele estar nessa sala, né? Então, esse universo de intercâmbio que imagine, para mim, né, que fiz intercâmbio, ganhou cada vez mais força, né? Nós temos diversas centrais de intercâmbio, inclusive a Selfie tem uma central que é a The Big House, que a gente sempre tem uma parceria, né, com a Ana Casagrande. Então, assim, a gente tem atendido muitos pais que nos procuram, ou que procuram essa central aí, que é nossa parceira, e a gente tem esclarecido muito isso para eles também, né? Que é muito importante nessa chegada aí. De repente a sua filha também já está vendo, e às vezes é necessário, né? Às vezes a escola exige, a central exige, para que não tenha que, vai chegar lá na escola, ainda vou fazer o teste. Não, eu já vou com o teste pronto. Tá aqui, ó. Esse aqui é meu teste. Chega mais esse seguro é meu nível também, né? Sim, chega mais seguro. Mais certo. É uma segurança para todos. Para os pais, para a escola, para o intercambista. Tem mais uma pergunta que eu acredito tem a relação com o Lexile. Esses materiais têm temas específicos? Acredito que tem a relação, né, com aquela pergunta anterior. Existem temas específicos? Sim, dentro da pontuação, né, o próprio site da ITS vai te encaminhar para uma página e dentro dessa página você coloca a sua pontuação, o que você gosta de ler. Eu gosto de ler sobre terror. Eu gosto de ler sobre viagens pelo mundo. Eu gosto de ler sobre vida aquática, né? Então você coloca o tema e esse próprio programa, né, esse próprio site faz a busca e já fala quais são as obras que você pode adquirir. Você não precisa ir buscar. Então, o Lexile, na verdade, ele é completo. Ele vai te dar uma pontuação, você vai até o site da ITS, você coloca a pontuação, coloca o tema que você quer ler, adquirir, e ele já vai dar uma lista imensa de obras que você pode comprar e adquirir. Quais são os principais clientes hoje da Selfie quando o assunto é certificação internacional? Bom, basicamente as pessoas que nos procuram são... não vamos fugir, né? Porque a gente tem também adultos que necessitam do TOEFL, que aí é o TOEFL IBT, que é super conhecido, e o TOEFL ITP, que é a versão papel. Mas as crianças em si, quem nos procuram, ou são pais de intercambistas, ou são alunos que pretendem estudar fora, né? Vai fazer universidade fora, então precisa, ou vai fazer um semestre. São escolas bilíngues, são escolas internacionais que possuem essa testagem em grade. E são a mesma escola regulares, né? Não necessariamente, não é uma ferramenta só para escola bilíngue internacional, mas escola regular mesmo, que tem um inglês muito bom, né? Que tem aí uma grade boa ou que queira, às vezes, aumentar a grade
na disciplina de inglês, né? A gente costuma dizer que são colégios que acreditam no seu potencial, né? Porque você colocar um TOEFL numa grade de um colégio não é para qualquer um, não é para qualquer colégio, É, não. o próprio nome diz, é um teste, né? As pessoas têm um certo receio de ser testado, mas se você Exatamente, está pronto para, você aceita esse desafio, né? Com com certeza é certeza. agregador para todas as partes. Érica, a gente já está finalizando esse momento, é uma live sem dúvida nenhuma muito informativa, como eu te falei, até mesmo seria para mim, né? E foi como mãe e como jornalista. Eu gostaria que você desse aí orientações, principalmente para os pais e até mesmo para as escolas, né? As pessoas que têm aí o interesse em saber mais sobre ter orientações maiores sobre esses testes, sobre o TOEFL, quem eles devem procurar, em qual momento, vai direto para selfie, como que funciona, que informações aí são preciosas para a gente finalizar a live de hoje. Bom, primeiramente, né, a pessoa pode entrar em contato com a Selfie. Nós temos uma equipe super bem treinada para dar esse tipo de informações. Normalmente, eu acabo depois tomando a frente, né, dessa consultoria para os pais. As escolas em si podem nos procurar, né, procurar pela minha pessoa, procurar pela Selfie mesmo, né? E aí me buscar pela minha pessoa. E nós estamos sempre à disposição. Nós temos o WhatsApp que a gente conversa, tem o e-mail, né? A gente pode estar sempre auxiliando. É sempre só ligar, né? Já que a gente fez a ponte pela Selfie, se quiser né, ligar na Selfie, ou entrar no WhatsApp da Selfie, e aí deixa o seu contato e a gente volta a falar e a prestar consultoria, marcar uma reunião virtual, né? O que for melhor e esclarecedor aí para vocês. Deixar bem claro que a selfie não parou mesmo em pandemia, né? Claro Não que houve um paramos. momento que, assim como vários lugares, eles tiveram que fechar a porta do espaço físico, mas o Sim, trabalho continuou. A selfie segue com o treinamento, com os professores, com os sim, funcionários, sempre para levar o melhor mesmo para os alunos e para os clientes, de modo geral, até mesmo quando o assunto é certificação. Então, sempre eles estão investindo na questão mesmo de atualização, se capacitando para oferecer realmente o melhor. Afinal, é uma escola que já tem muitos anos de mercado, né, Érica? Muitos anos, na verdade, muitas histórias, muitos casos de sucesso. A gente sempre recebe aí os elogios, as histórias de alunos, né, que passaram pela sim, selfie e hoje estão num outro momento assim espetacular da vida e também da sim. carreira. Eu tenho certeza que a selfie vibra com cada depoimento, chegando aí, né, falando, contando um pouco, fazendo esse resgate mesmo histórico. Eu costumo dizer que nós, aqui, essa parte desse portfólio nosso aqui na Selfie, as certificações, nós trabalhamos com sonhos. Entendeu? Então, assim, nós fazemos de tudo para que o candidato realmente consiga aquele resultado, aquela pontuação que ele precisa para o mestrado, para o doutorado. Os professores são super engajados nos preparatórios que a escola oferece. Nós não paramos, a única vez que nós deixamos de aplicar a prova foi quando realmente o prefeito decretou o lockdown na cidade. Mas o TOEFL IBT não parou. Nós temos TOEFL IBT 2 vezes por mês. Tínhamos muito mais, né? Toda semana. Mas tivemos que reduzir por conta da segurança. Então, nós continuamos aberto, aplicando as provas. Temos as provas de espanhol aqui, o CIEL acontecendo toda semana, que é uma prova bem legal também, de uma outra oportunidade a gente conversar sobre a prova de espanhol, o CIEL. Muito bom. Érica, muito obrigada, pessoal. Hoje eu conversei com a Érica Verdinassi, English Teacher, aplicadora dos testes TOEFL, consultora de certificados internacionais, que está à frente dessas certificações internacionais na Self Idioma desde 2007. Quer dizer, muito tempo, né? Ah lá, olha, veio mais uma pergunta para a gente. A Self é a única escola que aplica o IBT? Na nossa região, sim, Flávia. Na nossa região de Americana, Limeira, Rio das Pedras, é,
toda essa região aqui, Rio Claro, não existe outro centro aplicador. E com a pandemia, infelizmente, muitos centros fecharam. Então, a Selfie, ela passou a ser muito mais procurada. Então, nossos assentos, por conta da pandemia, nós reduzimos os assentos do TOEFL IBT. Então, são assentos que, às vezes, precisam, né? Respeitar a metragem do distanciamento. Então, mas nós estamos tendo pelo menos, no mínimo, uma vez por mês. De 1 a 2 vezes no mês nós temos aplicação. E na nossa região aqui, inclusive, algumas escolas de Campinas que eram centro aplicadores, por conta da pandemia, não estão conseguindo aplicar. Então, eu tenho recebido muitos candidatos de fora, inclusive até de outros estados. Né? Ok. Perfeito. Mas podemos pessoal, conversar numa outra sobre live esse tema, sobre né? esse tema. Eu acho que, de repente, se o pessoal curtir, porque é um tema que as pessoas acham que não está tendo as provas. Né? E existe também algumas outras coisas aí que a gente pode aproveitar esse tempinho aqui para a gente conversar. Perfeito. Bater um outro papo. E aquela história, né, Érica? Nós sabemos, não só hoje, como sempre, que investir na educação é investir realmente numa vida melhor, né? Sim, a gente precisa fazer esse investimento. Inglês hoje não é mais o diferencial, ele é algo obrigatório. Assim também hoje nós temos um portfólio, a Selfie tem um portfólio riquíssimo de outros idiomas, desde coreano, japonês, né? Eu acho interessante alemão. Então, falou em idiomas, né? Olha o portfólio que se tem. Então, não me identifico tanto com um, mas você tem aí outros idiomas que também são oferecidos aí pela Selfie Idiomas. Até Vera que disse, é primordial, é isso mesmo, né? Falar em idioma, principalmente em inglês, é algo primordial. Então, fica aí o convite para você, né? Conhecer a Selfie Idiomas, conhecer o portfólio de cursos que a Selfie oferece. E nessa tarde, hoje, né? Falando em certificações internacionais, você que é pai, escola, aluno, procura a Selfie para saber mais informações sobre certificações internacionais. Eu acredito mesmo que investir em educação é investir em uma carreira de sucesso. Eu tenho certeza que vocês também, né? Essa live vai ficar gravada, tanto aqui no Instagram, quanto também nós vamos subir no YouTube e estamos à disposição de vocês, caso vocês queiram que a Selfie aborde um outro tema, né, que seja realmente aí agregador, interessante. Por favor, nos mande uma mensagem que certamente a gente vai te atender o mais rápido possível. Érica, uma ótima tarde para você. Muito obrigada pela sua disposição. Para você também, Flávia, foi ótimo. Adorei nosso bate-papo. A gente sempre tem bons momentos juntas, né? E Sim. Te espero numa próxima. Estou à disposição. Perfeito. Estou à sua disposição. Obrigada, Selfie. Obrigada ao pessoal que participou hoje aqui com a gente desse momento. E reforço, né? Fica o convite para você fazer uma visita da Selfie para conhecer um pouco mais sobre, né, essa super escola de idiomas que oferece realmente muito a você. E também, né, fica aí o nosso convite para você sugerir novas temáticas para a gente estar abordando uma tarde maravilhosa como essa. Uma ótima tarde para vocês e até a próxima. Tchau, pessoal. Boa tarde.